Só ver aqui. Tem não? Sofia. O quê? Você não tem vontade de conhecer a França, não? Não sei o quê. Peraí, não dá pra ouvir, não. Você não tem vontade de conhecer a França, não? Tenho. Hum, eu tenho vontade de Por quê? conhecer a Torre Eiffel. Eu acho a França muito bonita. É verdade. Aê, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá aqui, educação. Só um minutinho. Hoje é dia do quê, hein? O Google tá dizendo que hoje é dia do quê? Eu nem sei, passou já. Sou batido. Só um minutinho, enquanto eu vou passar aqui a atividade para outra turma, viu? E aí a gente vai começar nossa aula de história. Pega aí seu caderno e já vai anotando o título da aula de hoje. Tem uma pessoa chegando. O restante vai levar tudo em falta. Chegando mais outra pessoa. O restante que não vier vai levar tudo falta. Professor, Oi. o senhor vai gravar essa aula? Vai o quê? Vai gravar? Se eu vou gravar? Sim, por quê? É por causa que meu celular tá aqui, o carregador tá quente. Certo. Aí se cair, você já vê a aula depois. Ainda tem atividade para fazer no grupo do no grupo do é, no grupo WhatsApp. do WhatsApp. Caso Aí eu tem... caia aqui, meu celular descarregou. Eita. Pronto. Aí quinta aula é história. Aí quem é que vai ficar? Sexto ano tá aqui, oitavo ano. Oitavo ano tem isso aqui, operação instante. A quarta aula, oitavo ano. Pronto. Pronto. Já estou reativando as turmas do Já estou reativando as turmas do Google Sala de Aula.
É, vamos lá, então. Bom dia para todo mundo. Deixa eu ver quem aqui não vem. Vou ligar de novo. Mais uma vez, de novo. Faltando muita gente. 7º ano. Aí tem Ana Paula. Levou outra falta, Ana Paula. Bárbara também. Levou outra falta. Carlos Eduardo também. Levou outra falta. Aí vem Clara, tá aí. Gabriel disse que tá com o celular descarregando, vai ver no YouTube. Pegue seu caderno de história e coloca aí o Estado absolutista europeu. Ícaro tá aí. Israel já levou 2 faltas. Certo, aí vem João Filho. Vai levar uma falta hoje, que já veio uma vez. Pega aí seu caderno de história, coloca o título, o Estado absolutista europeu. Aí Cadu. Pega aí seu caderno, coloque aí o título da aula, o Estado absolutista europeu, História. Levi tá aí, Mani Gustavo já falei, Israel, Mani João. Aqui, quem não vier já vai levar falta. Micaías está aí, não preciso ligar mais. E o Wendy. Professor. Pronto, o restante, quem não vier, leva todinho. Ah, e o Wendy tá aí, né? Oxi, eu nem tinha visto o Wendy. Pronto, Wendy, já tá ok. O restante levou tudo falta. Deixa eu falar aqui para o 6º ano aqui. Quem é que vai estar aqui? O 6º ano. Pera aí, viu? Só um minutinho que eu tenho que fazer aqui. Antoniel tá ali. Eloá, Andriele não está. Não tô vendo a Andriele não. Aí, deixa eu ver aqui. Tá não. Andriele. Davi tá, Débora também já tá, Francisca, Eloá, Henrique, levou falta, e Ana Ravena não está, vai levar falta, mas já tá aí. Aí João Gabriel também não está, vai levar falta. Não veio um dia, todas as faltas do mês ele conseguiu. Aí mãe de Henrique, mãe de João Gabriel, Sara, pronto. Quem veio, veio. Quem não veio, já foi. Então, vamos lá. Pegue seu caderninho aí de história
Eu não vou entrar mais aqui, vou lá para outra página, não vou ficar olhando nada. Vocês... Aí, vamos lá. O Estado absolutista europeu. A gente já viu aqui a Contra-Reforma, né, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Esse aqui é o Jardim do Palácio de Versalhes, né? Esse aqui ele tem 93 hectares, ele é enorme, é mais ou menos 180 campos de futebol, o tamanho do jardim. Olha como ele é bem preservado. Por quê? Porque isso aqui, quem fazia parte dele era justamente o povo, os reis, né? Naquela época dos reis, das rainhas. Vocês já viram muitos filmes com relação a isso, né? Rei, rainha, essas coisas. Então, nós temos aqui, olha, 400 esculturas e vasos e 50 fontes. Olha, tem 50 fontes aí nesse palácio, nos jardins do Palácio de Versalhes, certo? Ele é enorme, é lá em Paris, na França, todo mundo visita ele, certo? Era onde os reis moravam, certo? Lembrar que o absolutismo quer dizer o governo de um rei, certo? E nesse período, nós vamos ver aqui, antes da Revolução Francesa. Então, os reis começaram a deixar de ser figuras quase simbólicas e eles buscavam cada vez mais poder, né? Apesar da resistência e da força dos poderes locais e da igreja. Ao longo da Idade Média, vários monarcas europeus ampliaram o número de funcionários e passaram a contar com um exército profissional em seus governos. Então a primeira pergunta aí vai ser essa aqui que eu vou falar, certo? É aqui. O que aconteceu na Baixa Idade Média, certo? Aí vocês vão aí colocar aqui, ó, vários monarcas ampliaram o número de funcionários e um exército profissional de seus governos, certo? Caracterize esse período. Professor, por favor, você poderia aumentar um pouco mais a tela? Vou ver se dá. Pronto. Esse foi o máximo que eu posso aqui. Aí vocês vão botar aí, ó, eles eram assessorados por conselheiros, estabeleciam políticas econômicas, promulgavam leis, determinavam punições de infratores, decidiam a arrecadação e uso de impostos e procuravam controlar a igreja. Então, esse era o período da Baixa Idade Média, certo? Eles utilizavam os bens e as riquezas do reino sem separar as finanças pessoais das do Estado. Então, o Estado e o rei era a mesma coisa, certo? Enquanto que hoje o Estado é uma coisa e a monarquia é outra. Então, a progressiva intensificação dessa forma de governar e de conduzir a política tornou-se característica dos reinos da Europa, ficando conhecido como o período absolutista aí, ou antigo regime. Então, o que foi? Defina o período. Se você vai ter que fazer as questões, certo? Aí, se você quiser ver o vídeo depois para pegar as respostas, tudo bem. Se não, você tira print e faz as respostas. Se for ver o vídeo, tem que pausar o vídeo e ver e copiar a resposta e depois continuar o vídeo. Defina o regime absolutista, certo? O regime absolutista. Então, o regime absolutista, ele vai ser a progressiva intensificação da forma de governar e conduzir
a política, certo? Que é característica dos reinos da Europa. Então, esse aí foi o regime absolutista. Aí eles começaram assim, a intensificar essa forma de governar, de utilizar os bens do Estado e de conduzir a política, se tornando cada vez mais característica dos reinos da Europa. Ou seja, todos os reinos da Europa, eles tinham esse regime absolutista, certo? Hoje a monarquia na Inglaterra ela é só um enfeite, mas na época não. Na época ela queria o poder, ela tinha o poder, ela que mandava, desmandava, ela controlava até a igreja, certo? Porque a igreja sobrevive das doações, do dinheiro, né? E ela controlava até a igreja. Hoje não controla mais não, né? Os reis, eles são muito decorativos. Ou seja, a rainha da Inglaterra, ela é decorativa, ela não manda em nada. Quem manda lá é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é que diz o que vai fazer e o que não vai fazer. Aí a rainha é só de enfeite, é só de tradição, mas ela não faz nada, viu? É igual aqui, o rei de Portugal, ele determinou Dom Pedro II, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele era só imperador de fachada. Quem mandava aqui era o parlamento, certo? Aí, embora buscasse exercer o domínio incontestável, absoluto, os soberanos barravam em limitações a seu poder. A igreja, as leis consuetudinárias baseadas na tradição e a força dos grupos sociais, nobres ou burgueses, impunham limites aos monarcas. Como era imposto, aqui ó, mais uma pergunta, como eram impostos os limites dos monarcas aos monarcas? Monarcas que vocês sabem, né? É o rei, a rainha, mas especialmente o rei, viu? Então, olha, a igreja, isso aqui tudinho é que impunha limites aos monarcas, tudo isso aí. Então, vocês já podem fazer as perguntas e fazer também o print assim que terminar, as perguntas no seu caderno, viu? Quiser fazer o print, agora vai ter que copiar, porque isso aqui vai cair lá no simulado, viu? Copiar as perguntas. Vou passar, viu? Calma! Pronto. Ok, vou passar. Olha aqui a linha do tempo. 987, os capetígios, eles vão aparecer na França. 1215, a Carta Magna vai ser feita na Inglaterra. 1337 a 1453 é a Guerra dos 100 Anos. 1399 a 1485 a Guerra das Duas Rosas. 1572 é a Noite de São Bartolomeu. 1595 é Edito de Nantes, do rei Henrique IV. 1643 a 1715 é Luís XIV. 1689 é a Revolução Gloriosa e 1789 é a Revolução Francesa. Então, isso é na Idade Moderna, certo? Vamos ver aqui a centralização do poder e do absolutismo. Qual era a base
do poder absolutista? Essa é a primeira pergunta. Qual era a base do poder absolutista? Qual era a base do poder absolutista? Aí vocês vão saber aqui, ó, tinha uma base social de apoio herdada de longas transformações do feudalismo. Vocês sabem muito bem que o feudalismo era aqueles sítios, né, aquelas terras enormes, e cada terra cada terra assim bem vasta tinha as suas localidades. Aí aquilo ali produzia o que tinha que produzir para sobreviver. Aquilo ali era chamada de feudo. E depois os feudos foram fazendo comércio um com os outros, né? Tinha um aqui, outro lá em Mangabeira, outro lá em Cabedelo, outro lá em Jacarapé, outro lá não sei aonde. Então eles faziam comércio entre si, daí surgiu o comércio, a troca dos produtos pela moeda, e aquilo ali era chamado de feudalismo. É como se o pai de vocês, a família de vocês, tivesse um sítio. Aí aquele sítio produzia comida, né, feijão, arroz, essas coisas. Aí, como o feudo da família de vocês não tinha galinha, né? Aí o meu tinha, aí o de vocês eu dava uma galinha e vocês me davam 10 sacas de feijão. Então era assim que acontecia. E aí o feudo de vocês, né? Aquele sítio que é o feudo, aí fazia comércio com o meu feudo. Aí esse era o sistema feudalismo, viu? Aí, olha, de um lado ele era apoiado pela nobreza, que dependia do poder real para conter as revoltas no campo e manter os privilégios, e do outro, pela emergente burguesia, que dependia de medidas de rei para manter os negócios. Os trabalhadores pobres das cidades e do campo continuavam excluídos da política e suas condições de vida permaneciam bastante precárias nesse período, denominado Antigo Regime. Certo? Então aí vocês já podem tirar o print. Aí, para viabilizar seu poder e garantir o acúmulo de riqueza, os monarcas adotaram diversas práticas econômicas conhecidas como mercantilismo. Aí eu vou fazer a outra pergunta aqui, viu? O que era o mercantilismo? Aí aqui vocês vão pegar e responder aqui, ó, essas práticas econômicas. Aqui, ó. Oi? Diversas práticas econômicas. Lá vai ser só da cama de sangue. O que é isso, hein? Quem é que tá falando aí? Nem dá pra agora, amor. Tô no meio da aula também. Hã? Nem dá pra agora também, porque tá no meio da aula. Você tá assistindo ou tá dormindo? Dois. Vai comprar, depois você assiste. Deixa aí na aula. Agora pai, a senhora deixa, né? É só um minuto pra você vai ver. Micaías, feche seu microfone. Tá bom, professor, peraí. Obrigado. Então, olha, o que era o mercantilismo? Então, eram diversas práticas econômicas, né, que os monarcas adotaram, certo? Eu vou até botar mais um pouquinho. Vou botar aqui um pouquinho, viu? Aqui, ó. Os monarcas adotaram diversas práticas econômicas. Essas práticas econômicas eram chamadas de mercantilismo. Também investiram na exploração de novos territórios, chamado de colonialismo. Então, o que defina colonialismo? Defina colonialismo, ou seja, a colônia, né? Então, era o domínio de várias regiões. Então, aqui, ó, investiram em exploração de novos territórios. Essa prática é chamada de colonialismo. Então, tira o print aí, 2 minutinhos, para eu pegar e passar.
Já? Eu vou passar, viu? Não, 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 não. Vou passar. Então, nós temos aqui essa parte. Aí aqui, ó, Luís Luís XIV, não, Luís XV. Traz paz à Europa, é a pintura de François Lemonet, de 1729. Porque Luís XIV era muito ruim, certo? Luís XIV era ruim demais. Então, ó, vou ler para vocês. Aqui a gente não vai fazer. Se tiver alguma coisa interessante, a gente faz alguma pergunta para o nosso questionário. O antigo regime se refere à prática política absolutista, à sociedade de ordens e privilégios em meio à emergência da burguesia e a uma maioria da população submetida a tributos. A expressão antigo regime foi cunhada pelos franceses após a Revolução de 1789, quando a maioria da população se rebelou contra os nobres e clérigos e derrubou seus privilégios. Ela foi usada para diferenciar o velho regime absolutista, chamado de antigo regime, do novo regime, baseado na Constituição. Um dos primeiros autores a consagrar esse termo foi o francês Alex de Tocqueville, que escreveu O Antigo Regime e a Revolução Francesa, publicada em 1856. A denominação mercantilismo só começou a ser usada por economistas no final do século XVIII. Se referia à intervenção e ao controle do Estado na economia ao longo da Idade Moderna. A grande diversidade de políticas econômicas dos reinos europeus ocidentais de então não chega a ser um conjunto coeso de ideias, uma corrente filosófica. Elas variavam conforme a situação de cada país, de seus governos, recursos e época. Assim, a denominação mercantilismo engloba diferentes medidas para o controle da produção de moedas, os estoques de metais preciosos, a redução da importação de produtos de luxo, a concessão de privilégios e monopólios na produção e no comércio e o estímulo às trocas comerciais, viu? De seus reinos. Aí vamos aqui, ó. Ideias e crenças como bases do absolutismo. Para estabelecer e sustentar regimes absolutistas, os monarcas precisavam do apoio dos nobres, da burguesia e do clero. Então aqui a gente já vai fazer uma pergunta, certo? Professor, Oi, eu vou ter que sair, viu? certo. Porque meu celular tá 1%. Aí eu vou ver depois lá no YouTube, viu? Certo. Tchau. Tchau. Aí, ó. O que os monarcas precisavam para sustentar os regimes absolutistas? Ele precisava do apoio dos nobres, da burguesia, do clero e da submissão do conjunto da população. Alguns historiadores destacaram que desde a formação dos monarcas medievais, o poder dos monarcas era considerado sagrado. Os reis absolutistas teriam se aproveitado dessas antigas crenças para reforçar ainda mais sua autoridade. Então eles achavam que eles eram Deus, né? Que eram deuses. Precisaram também de teorias que justificassem o poder e que defendesse a ideia de que somente um rei forte poderia solucionar os problemas da sociedade. Esses pensadores ficaram conhecidos como teóricos do absolutismo. O precursor desses teóricos foi o florentino Nicolau Maquiavel, né? Ele escreveu o Príncipe, autor de O Príncipe e de a ideia de que o Estado é mais importante que os indivíduos. Então, vou botar aqui do lado, fale sobre Maquiavel. Fale sobre Maquiavel.
Maquiavel. Pronto. Aí ele diz, ele é autor da ideia de que o Estado é mais importante que os indivíduos. Somente um rei dotado de poderes absolutos poderia superar os conflitos para construir um Estado unificado e centralizado, certo? Ele era um teórico absolutista, certo? Então aí tá aí, viu? Ele era um teórico absolutista. Deixa eu ajeitar aqui. Ok? Ele é um teórico absolutista. Aí vocês tirem o print, porque eu vou passar já para baixo. Só um minutinho aí, peraí, viu? Pronto. Tira aí o print. Tiraram? Eu vou passar, viu? Eu vou passar. Posso passar? Pode. Certo. Aí vem outros teóricos, outros teóricos do absolutismo. Tem o Thomas Hobbes, que ele publicou o livro Leviatã, né? Então fale sobre Thomas Hobbes, certo? Fale sobre, ainda vou botar aqui o outro, fale sobre Jacques Boussuet. Fale sobre Jacques Boussuet. Aí tem aqui esses dois teóricos que a gente vai ver aqui, viu? Aí olhe, o Thomas Hobbes ele vai defender a ideia de que a tendência natural da sociedade é o permanente conflito contra todos, certo? Ele dizia que somente um contrato entre o rei e a sociedade é que faria um governo forte e uma sociedade mais equilibrada, né? Aí, já na França, Jacques Boussuet, ele vai defender a origem do poder real na sua obra política, segundo a Sagrada Escritura. Ele defendeu o poder político dos monarcas, né? Não sei por que toda vez dá esse erro aqui. Ele defendeu o poder político dos monarcas, né? Aqui, ó, defendeu o poder político aos monarcas, conferindo-lhe autoridade limitada e impondo, né, essa autoridade limitada, porque ali é a mesma coisa, certo? Como o poder do rei derivava diretamente de Deus, era sagrado. O poder do rei, para ele, era sagrado, certo? E não podia ser nada contrariado. Então vocês façam aí o print para a gente avançar. Podemos? Vou passar, viu? Vou passar. Vou passar aí. Vou descer. Aí nós temos a cultura e sociedade nos estados absolutistas. Como o tempo já está muito avançado, deixa eu olhar aqui a hora. Certo? A gente vai continuar isso amanhã, quando eu for dar aula de história, continuar, viu? Então, vocês estão liberados, vão fazer a atividade agora que eu vou passar. Pode ir. Tchau, bom dia.